duas coisas que realmente estão me preocupando depois dessa derrota no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil para o Vasco, que vão além do resultado. Porque o resultado em si, ele é totalmente reversível. A gente, inclusive, fez isso contra o Bahia, perdendo o primeiro jogo na Fonte Nova, depois vencendo no Maracanã. Claro, é tudo diferente, outra fase, outro time, outro adversário, não é um clássico, enfim. Mas o que me deixa realmente preocupado são duas coisas. Como o Fluminense vai reagir com pouquíssimo tempo para se recuperar até domingo. E é claramente um adversário que o Zubeldia está tendo dificuldade para bater. Ele perdeu 2 jogos no Maracanã. Os 2 jogos para o Vasco do Fernando Diniz. E aí a coisa, aos poucos, vai ganhando uma conotação de freguesia que é um tanto quanto preocupante, se a gente levar em consideração outras derrotas que ele já sofreu para o Diniz. Então é como o Fluminense vai se recuperar até lá. O outro ponto, o Vasco estava, não vou dizer morto, mas o Vasco estava quebrado, com a confiança abalada, vinha de uma goleada humilhante, tudo bem que o time reserva, ok, mas a sequência era péssima. Esse último mês foi péssimo para o Vasco. A pressão em cima do Diniz já era grande, as críticas aumentando cada vez mais, jogador discutindo, brigando. E essa derrota, aliás, essa vitória, era tudo o que eles precisavam para talvez se reencontrar e conseguir dar esse gás nesses jogos da Copa do Brasil. E, obviamente, pensando no próximo domingo. Futebol, a gente sabe, tem muito isso. Quando você tem a oportunidade de matar o adversário, rival, então, não pode dar mole. Por isso, tinha toda a preocupação em relação a como o time iria se comportar em termos de postura para esse jogo. E a gente já falou muito disso no primeiro vídeo. Agora vai ter pela frente uma dificuldade maior, vai ter que escalar. Porque se ganha o jogo, do jeito que o Vasco estava, dificilmente eles iam ter força para se reerguer até domingo. Acho muito difícil. Ia acabar de destroçar. Por outro lado, tentando enxergar aqui o copo meio cheio, acho que essa derrota vai mexer com os brilhos da equipe e eles sabem que eles vão ter que dar um máximo do máximo de intensidade se quiserem chegar nessa final. E isso pode fazer com que o time consiga entregar o que entregou em outros jogos. Talvez numa situação de vantagem, ou principalmente de vitória, iria se acomodar, não sei. O futebol tem muito isso, essas questões de emocional, postura, anímico, que aquilo no futebol brasileiro principalmente afeta demais. Então isso para mim, esses detalhes pesam mais do que necessariamente a diferença a ser tirada no placar. Isso é totalmente viável, não há discussão. Mas agora pode ser mais difícil, porque o Fluminense deu ao adversário tudo o que ele precisava neste momento. Essa que é a realidade. E acho que a entrevista depois do Thiago Silva, porque na zona mista ontem não falaram, resolveram não falar. Perdem um jogo, ninguém quer falar. Perdem um jogo, não aparece um para ir lá, botar a cara na reta, falar com o torcedor, nem que seja passar uma mensagem de confiança. A gente está confiante, no próximo, hoje não fomos bem, mas todo mundo some, não fala nada. Que já é característico, já em muitas situações no Fluminense. Em outros clubes você vai lá, os caras levam porrada, todo mundo passa na zona mista, fala, né, dá satisfação, tem a cobrança, tem o lado do jogador que está dentro de campo. No Fluminense, perdeu, hoje não vamos falar não, e é isso. Mais do mesmo. Mas o Thiago Silva falou, porque é obrigado, né, na série de campo, com a TV Globo, e disse isso daí. Paramos de jogar, né? Paramos de jogar, eles pressionaram, estavam pressionando bem, encaixaram bem, e a gente não estava conseguindo sair da marcação. Nem a bola em profundidade que foi falado a gente fez hoje. Acho que a gente fez até bastante bola longa, mas sem movimento, sabe? Mas enfim, não é culpa apontar dedo para ninguém. Resultado adverso, 2-1, vamos para o segundo jogo, mais 90 minutos.
Tá tudo em aberto. E tenho certeza que eles também sabem. E é a realidade, né? Parou de jogar. Parou de jogar. Tudo aquilo que a gente falou no vídeo mais cedo. Parou de jogar, o adversário se impôs, não teve força, ligação direta, sem sustentação nenhuma. Enfim, se tornou um time acéfalo, incapaz de reagir à força, à imposição que o adversário colocou e às dificuldades que o adversário colocou no segundo tempo. Basicamente foi isso. E a situação piorou ainda mais quando o Soteldo saiu, não porque ele fazia um grande jogo, mas porque entrou Keno em campo. E também já falamos muito dele, né? Agora, o que preocupa são essas imagens aqui. Vou colocar rapidinho aqui na tela. O Soteldo chorando bastante ainda no banco de reservas. Quem estava acompanhando o jogo de casa viu, né? Eu, particularmente, não vi. Chorando bastante ali o Soteldo, muito copiosamente, depois que ele sai do jogo. Eu só fui ver, enfim, depois já, quando tinha chegado em casa, provavelmente sentindo dor ou com decepção mesmo, porque, imagina, eu acho que é mais decepção do que dor, na verdade, né? Porque o cara chegou aqui já lesionado, aí depois tem uma outra lesão, e justamente quando está no seu melhor momento, parece estar engatando, se machuca de novo. Mas também, convenhamos, nenhuma surpresa, né? Acho que ninguém foi enganado sobre isso, né? Acho que chegamos a essa conclusão. Surpresa nenhuma em relação a essa situação do Soteldo. Se realmente tiver uma lesão, ele vai ser reavaliado. É uma questão no quadril muscular. Ele deixou até o estádio mancando. O pessoal do BTG registrou essas imagens. A gente vai colocar aí. Enfim, então é claro que preocupa, né? Preocupa menos, porque a gente vai ter, graças a Deus, a volta do Canóbio para o segundo jogo, mas é a opção do cara que estava entrando no segundo tempo e estava fazendo alguma coisa. Se ele não voltar, aí vai vir quem? Keno? Né? Já que o treinador não teve, ao longo desse período, que ainda é curto no comando, realmente não teve iniciativa de testar outros jogadores, de dar oportunidade, de dar uma minutagem para o Riquelme, numa situação mais favorável. Teve jogo 6-0 em casa, que ele preferiu colocar os medalhões em campo, que a gente sabe que não vão entregar absolutamente nada. E aí entra a parte do Zubeldia, né? Lavega, a mesma coisa. Santi Moreno, né? Existe, dizem que está lá. E realmente, eu falei isso ontem na nossa transmissão, é muito fácil agora ficar gritando por Riquelme, Santi Moreno, Lavega, porque assim, isso é mais jogar pra galera. Eu não sei o que esses caras podem render, porque a gente não pôde ver. Então eu posso falar aqui, posso pedir, não tenho garantia nenhuma de que eles realmente jogariam melhor. Mas pra mim fica muito difícil acreditar, é mais difícil acreditar na verdade, que nenhum desses caras conseguiria entregar isso daí que o Keno entregou. Aliás, o que ele não entregou. Porque senão aí o cenário é muito mais assustador do que a gente imagina. E talvez seja. E talvez seja. É um negócio impressionante. Nos gols, foi o que eu falei, gente. Futebol, às vezes, ele não tem muito mistério. Não dá para entrar num jogo como esse se você não tiver com o seu maior grau de concentração, de intensidade, de vontade também de querer ganhar mais do que o adversário. Se você não tiver isso, a chance de perder um jogo desse tamanho é enorme. E para mim é muito evidente que ontem o time do Fluminense não estava concentrado como esteve em outros momentos. Para mim é muito evidente isso. Vamos ao lance do primeiro gol, para a gente ver o que acontece no primeiro gol, porque do estádio a gente não consegue ver tudo, né? Esse é o momento ali que o Andrés Gomes ele vai receber a bola.
Vou adiantar um pouco aqui e vai ficar, olha só. Ele pega aqui, ele vai partir para cima do Samuel Xavier, né? Dá uma ciscada ali. O Samuel não vai conseguir chegar a tempo para cortar o cruzamento, ele dá o tapa. No que deu o tapa, observem agora como estão posicionados os jogadores. Você tem o Thiago Silva sobrando, o Martinelli está vigiando o Ryan ali, o Freitas está com o Nuno e o René está aqui para fechar e também para ficar de olho no PH que está entrando do outro lado. Nonato e Serna, percebendo, isso aqui eu tenho certeza que o Canóbio faria, percebendo que o jogador está no mano a mano e pode levar vantagem, alguém fecha, dobra, fecha em cima do cara para evitar o cruzamento. Porque eu entendo, o Nonato no início da jogada, ele tá de olho no Felipe Coutinho. E aí, enfim, o Acosta já tá chegando por ali, a jogada vai se desenrolar, e olha só, nem o Nonato nem o Serna, eles fazem o movimento antes, né, evidentemente, para chegar e dar o suporte, fazer a dobra ali em cima do Andrés. Ele faz o cruzamento, e aí o Nonato tá aqui, o Serna tá no meio do caminho, não corta a bola, olha lá, se estica todo, ele não chegou nem na linha do passe, nem na linha exatamente do passe do Andrés, que é um cruzamento fraco, rasteiro. Ele não chega na linha da bola. E aí, passa por ele. Lembra o Thiago Silva sobrando aqui? O Thiago Silva também foi mal nessa bola. Porque ele estava sobrando, ele tinha que ter chegado nessa bola e tirado essa bola. Não chegou. O Nuno, que estava marcado pelo Freitas, vamos voltar aqui. Olha só, olha como tá ali. Tá vendo? O Nuno antecipa. Olha como o Nuno antecipa. Ali, ó. Já deixou o Freitas, vai fazer o cruzamento, ele já deixou o Freitas para trás, vai antecipar, inclusive o Thiago Silva, e desviar essa bola. E aí ela vai chegar pro Ryan. E aí lembra que o Martinelli tá aqui no Ryan? Cadê agora na hora do gol? A jogada se desenrola, o Martinelli tá ali, esqueceu o Ryan. Ficou olhando a bola, acreditando que alguém ia tirar, e quando ele viu, o Ryan estava sozinho. Então, cara, entende? Esse tipo de jogada, esse tipo de gol, num clássico como esse, num jogo desse tamanho, não vai, pode até passar batido, pode ser um dia que der tudo certo, mas a hora que não der, o dia que não der, vai acontecer isso. São detalhes que, em outros jogos recentes, a gente talvez certamente não veria acontecer. Ou o Canóbio ia chegar ali, ia fazer a dobra, alguém ia cortar. Porque o sistema defensivo do Fluminense vem se comportando muito bem, até por isso leva a poucos gols. Aí vamos pro outro gol, que a gente fica com mais raiva ainda. Por quê? Ele já começa aqui. O Ryan recebe a bola, percebam, o Ryan pressionado na linha lateral. O Ryan tá pressionado na linha lateral. O Keno tá vindo aqui, nosso The Walking Dead. Nosso zumbi tá vindo ali. O Martinelli tá nele. Olha só. Percebam? E aí ele vai cortar. Daqui ele não pode passar, gente. 48 do segundo tempo. Daqui ele não pode passar. Tem que juntar os dois ali, em cima dele, e derrubar. E aí o Ryan faz o corte, que era meio evidente que ele fazia aquele corte por ali. Faz o corte e já deixou os dois. O nosso zumbi passa ali batido. O Martinelli vai frouxo, não consegue. E aí tem uma outra chance. Vem o Ganso, que não tem cartão amarelo, não tá pendurado, não tem nada. Por que o Ganso não derruba o Ryan aqui, gente? Por que o Ganso sai da bola? Sabe, são decisões que eu fico pensando, eu não consigo entender. Porque se ele cai ali, óbvio que seria diferente do desenrolar da jogada. Aí tem que vir, o Hércules sai, solta para fazer a pressão, e aí ele vai lá, derruba. Faz o que tinha que fazer, é óbvio. Derruba o cara. Só que aí o Ryan cai perto da bola, o Serna tá ali, passou por ele, né? Pegou a bola e aqui já era, ele não vai ter o que fazer mais. Tentou dar um salto ali, não dava mais tempo, aí a bola vai parar lá pro Puma, que vai, né, dar o passe pro Andrés Gomes, lá na esquerda. E aí, assim, o pior, né? Vamos lá.
O cruzamento sai, Samuel de novo, Samuel não tira espaço, não consegue evitar o cruzamento. Reparem aqui. Vamos voltar aqui um pouco. O Verratti está entrando na área. Percebam que o Freitas está marcando o Verratti. Thiago Silva sobrando. O René cobrindo o lateral, o Felipe Coutinho que está entrando aqui, por trás da defesa. Cruzamento na área. O Verratti já se livra do Freitas aqui. E chega na frente da bola. E chega na frente para completar para o fundo do gol. Então, meus amigos, o Fluminense pagou caro porque, na minha visão, acho que não é falta de maturidade, talvez um pouco de falta de inteligência, de, obviamente, ter que parar a jogada antes, não deixar a jogada acontecer, também tem. Mas, no fim das contas, ganhou também quem estava querendo mais. O Ryan vai pra cima, passa de 1, 2, 3, 4, cai no chão, o cara já tá pegando a bola, já tá batendo a falta pro outro, o cara já tá ligado, recebeu, fez o cruzamento. A gente vai falar dos erros, o Freitas errou, o Ganso podia ter feito a falta, né? O Keno podia ter feito a falta, o Serna poderia ter... Um monte de coisa poderia ter acontecido ali para esse gol ser evitado. O Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana por causa de um gol idiota. Mas veja bem, é consequência, isso também é consequência não só desses atos, é consequência de uma postura ruim o segundo tempo inteiro. Consequência de uma postura que não foi ou não esteve à altura de um jogo desse tamanho. Mais uma vez, de novo, e por isso, de novo, perde para o time do Vasco, que vinha levando porrada de todo mundo. Por isso eu estou falando, algumas coisas não são tão difíceis de se entender nem de se explicar. O tempo é curto para se recuperar. Dá tempo. Dá tempo. Ainda há tempo. Temos mais 90 minutos pela frente. E eu creio, tenho fé que tudo pode mudar até lá. E, claro, a partir dessas jogadas, cada um pode tirar a sua própria conclusão. Vou ficando por aqui. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal se você puder, claro, fique à vontade. Seu comentário também. E a gente volta ao longo do dia com muito mais repercussão desse primeiro jogo da semifinal.